convidar aqui o pastor Fábio para estar orando pelo preletor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai. É no nome de Jesus, teu Filho amado, em cuja presença estamos, que viemos apresentar o teu Filho, Senhor, que o Senhor venha usar ele uma vez mais, Senhor, mas não aquilo que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir essa noite. Toma ele, Senhor, com poder, autoridade, graça, Senhor. Assim, desde já, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom estar nesta casa de oração, neste lugar, retornar nesta igreja, rever amigos e irmãos. Eu estou muito feliz, de verdade, poder somar com vocês uma palavra do Evangelho. Deus é bom em todo tempo. Glória a Deus. E antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero, obviamente, externar a minha gratidão à vida do pastor Abraão, a pastora Márcia. Os homens de Deus estão aqui trabalhando incansavelmente, labutando nesta obra. Ao pastor Fábio, que fez oração por mim, eu recebi. Gratidão, amém. Gratidão em poder revê-lo, que Deus continue lhe abençoando. E também estando nesse lugar prestigiando conosco, quem sou eu para pregar e tendo aí a sua atenção ouvindo a palavra de Deus. Você também é um homem, um pregador do Evangelho. Ao pastor Edivan, pastora Valquíria, presbítero Matias e a diaconisa Tamires. Deus abençoe vocês pela liderança, pela maneira tão cordial e também firme que vocês se posicionam aqui. Eu fiquei numa situação fácil e difícil ao mesmo tempo, porque ficou fácil porque vocês já deixaram tantos conselhos proveitosos que eu poderia fazer uma oração e dizer amém, gente, já está completo este culto. De fato, não estou falando isso de verdade, muitos conselhos. Então eu venho para somar com vocês, e tem mais para todos nós, amém? Os adolescentes queridos, vocês estão muito bonitos, olha, as irmãs estão muito bonitas, já os rapazes, brincadeira, vocês estão bonitos também, glória a Deus. E é isso, gente, Deus é bom em todo o tempo, amém? Vamos então ler o tema de vocês, vamos pincelar coisas simples e poderosas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, apenas o versículo de número 19. Aleluia. Glória a Deus. Os adolescentes de Bíblia, que bom. Não coloca pelo celular em qualquer lugar, mas leia. Bem-aventurado aquele que lê e o que ouve também. Melhor ainda é quem guarda as coisas que brevemente hão de acontecer. Não extingais o Espírito. Amém? Amém. Só vocês, 1, 2, 3. Não extingais o Espírito. Só mais uma vez. Não extingais o Espírito. Amém. Glória a Deus. Senta, gente. Glória a Deus. Os irmãos aqui têm o hábito de ficar em pé para ouvir a palavra. Fique tranquilo, canse junto comigo. Amém? Amém. Então fica de pé. Ai, gente, brincadeiras à parte. Estamos num trabalho de adolescência. Não esqueçamos disso, por favor. Então existem linguagens que se aplicam. E eles são tão novinhos, né? Quem é o mais velho de vocês aí? Quantos anos? 15, 13, 16. Eu com 16. Eu estou olhando para ele, estou assustado. Porque eu com 16 anos já era pai.
Parece brincadeira, mas é verdade. Com 17 estava casado. Fiquei 22 anos casado. Perdi minha esposa há 3 anos. Essa igreja conheceu, viemos aqui. E foi assim a minha vida. Eu me converti no meio de toda a turbulência. Ela tentando suicídio e tudo mais. Mas Jesus foi bom. O meu caso é aquele que o errado deu certo. Que Jesus chegou, consertou, transformou e o nome dele foi glorificado. Aleluia. Senhoras e senhores, em Cristo Jesus, rapazinhos que me escutam, homens e mulheres, é sabido de todos nós que estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Não é necessário você ser um mestre em escatologia bíblica para ter a percepção de que alguma coisa está para acontecer. Os dias são maus e trabalhosos, dias terríveis e tenebrosos. O Apocalipse está mais perto do que nunca nos seus desdobramentos e acontecimentos que brevemente hão de acontecer. A vinda do Filho do Homem está próxima. Em contrapartida, nós temos um desafio de permanecer. Somos salvos, estamos salvos e seremos salvos. E para isso, nós precisamos cuidar de uma preciosidade que em nós habita, de algo que é um tesouro de valor, chamado Espírito Santo. É bem verdade que é colocado em vasos de barro, mostrando que nós somos frágeis, quebráveis, mas há uma excelência do poder em que atua em nós, e nós conhecemos a Deus a cada dia através do seu Espírito. E somos convocados esta noite para não extinguir, para não apagar esse relacionamento que nós temos com o divino Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós. E como eu disse, estamos vivendo os últimos dias, e como não se bastasse, a Bíblia nos alerta desses momentos finais, coisas que estão acontecendo. Nós estamos vendo uma inversão de valores morais, éticos, legais e espirituais. O certo tem se tornado errado, o errado tem se tornado certo. É necessário abrir os seus olhos a cada dia, porque o Deus desse século já cegou o entendimento de muitos. E entender os verdadeiros valores do reino de Deus, e não se misturar e não se moldar ao mundo. Mundo, senhoras e senhores, não necessariamente é um lugar. Mundo vai além disso. Aprendamos isso de uma vez por todas. Existem lugares completamente mundanos, outros lugares que não são mundanos na sua totalidade, mas permeia sorrateiramente o espírito mundano. Porque mundo é um espírito, é um pensamento, é um sistema. Agora, o mundo, a criação, nada é de Satanás. Do Senhor é a terra, o mundo e aqueles que nele habitam. Por isso que João diz: todo mundo jaz no maligno, e não do maligno. Não é dele, mas todo mundo jaz no. Ou seja, a maioria das pessoas estão mergulhadas nesse sistema, sob influência desse espírito, direta ou indiretamente. Aí cabe a nós levantarmos a bandeira, não simplesmente do Corinthians, nem do São Paulo, pelo amor de Deus, nem do Palmeiras e nem do Peixe, mas nós precisamos nos envolver na bandeira ensanguentada do Calvário. E os valores do reino de Deus precisam estar empenhados em nossos corações. Quem pode dizer amém? Amém, amém, adolescentes. Você está com vergonha de dizer amém aqui? É? Dizer aleluia aqui? É? Dizer glória a Deus aqui? Não, né? Não, olha aí, o adolescente está, não.
É porque tem vergonha de dizer amém aqui, mas a casa dele ele pula pelo time de futebol. O profeta está falando aqui agora. Ele vibra pelo time dele quando faz o gol. Aí chega aqui e fica com essa timidez toda. Para com essa timidez, olha lá, deu até um toquinho no outro, diz aí, tá vendo? Quantos estão aqui para dizer glória ao nome de Jesus Cristo? A falta de amor, o amor não cultivado pode apagar a chama do Espírito Santo de Deus em nós. Lembra das palavras de Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Gente, não é tabuada demais, é de multiplicação. Quer ver só uma coisa? 2 mais 2 quanto é? 4 mais 4 8 mais 8 16 mais 16. Agora pega a visão. 2 vezes 2 4 vezes 4 16 vezes 16. Cadê seu Deus agora? Está entendendo? Olha o salto, olha a diferença, está vendo? São saltos. E Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade são pecados repetidos, normalizados. São saltos, mergulhos no pecado. E o amor precisa estar sendo cultivado em nós. O que define um cristão? A roupa, o cabelo, a saia no pé, o terno Pierre Cardin, a gravata Jundiaí. Você não está ligado, não? Não conhece? Está melhor que existe no Brasil, você sabia? Chama gravata Jundiaí. Olha depois lá no Instagram, você vai saber o que é. Mas não é isso que define você. Você pode estar usando a gravata Jundiaí, e daí? Você só vai ficar bonito, mas não diz respeito à atitude do seu coração. Entende? Não é a sua saia de crepe, irmã. Você saiu hoje e diz: eu vou abafar na igreja hoje. Não é o seu sapato de cromo alemão, não. Jesus está falando de um amor, não de um amor emocional, mas do ágape, aquele que serve, que perdoa, que suporta, que insiste, que ajuda, mesmo quando não sente vontade. Esse amor é uma decisão, queridos. E o esfriamento não vem de uma vez só, não. Isso vai minguando. Gente, há um esfriamento, não sei se vocês percebem, mas a geração é perigoso ver um acidente na hora o cara pegar o celular e começar a filmar e não ajudar, não socorrer. Ele está preocupado em ganhar likes, sabe? Está preocupado na quantidade de curtidas que ele vai ter. Os valores estão invertidos. Cuidado com isso. Aliás, tem alguns de vocês que estão aqui hoje. Você é profeta de novo, profeta do óbvio isso aqui, tá? Do óbvio. Tem alguns que te falam: estenda a mão assim, ó, estenda a mão assim, deixa eu ver. Olha lá, tem mão tremendo, ó. Não é para você tremer, só pode ficar reto, tenta ficar reto, tenta. Olha, ó, tem mão tremendo já, sabe por quê? Ele saiu de casa, colocou uma serva e partiu o congresso. Só que ele está aqui no culto e diz: esse pregador, não vejo a hora de acabar a mensagem, que eu quero ver quantas curtidas e comentários eu tive. Fala que é mentira que você vai ver. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o esfriamento vai vindo quando os valores vão sendo invertidos. Ele começa quando a gente para de servir, para de visitar, para de orar, paramos de perdoar, paramos de caminharmos juntos, paramos de obedecer aos nossos pais, de ouvir os conselhos dos nossos pais. E repares, o texto diz: o amor de muito há de se esfriar, mas não de todos, graças a Deus. O amor de muitos, mas não de todos. Esse mundo pode virar uma geladeira, mas há um remanescente de Deus aqui esta noite. Glória a Deus, que vão sair daqui hoje pegando fogo em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Jesus. Então, quem não cultiva amor, colhe gelo. Será que teu irmão está gelado? Não.
Está tocando nele aí, né? Mas hoje é dia de você se aquecer debaixo do poder do Espírito de Deus. Jesus não pediu para você sentir amor, Ele mandou você amar. É interessante porque nós costumamos fazer as coisas assim, sabe? Jesus manda você perdoar, o cara diz o seguinte: eu não estou sentindo de perdoar, sabe? Eu não estou sentindo que eu tenho que perdoar. Você não tem que sentir nada. Você tem que decidir. Agora, decidir é fácil? Decisão, olha, decisão. É decisão. Decisão é um corte. É uma pequena cirurgia. Às vezes, se decidir para algumas coisas não é fácil. Mas então você tem que entender que Jesus não mandou você gostar das pessoas, Ele mandou você amar. Porque tem gente que é chato demais, cara. Tem irmão que é muito esquisito, cara, é estranho, ele é muito chato. E Jesus não falou goste um dos outros, que gostar tem a ver com gosto. Então tem gostos que coincidem, tem gostos que não coincidem. Quando os gostos coincidem, você caminha junto. Andarão dois juntos, não tiverem acordo, Amós 3:3. Então quando alguns gostos coincidem, a gente caminha, a gente come uma pizza junto, troca umas ideias legais, a música, você gosta do ritmo tal, ele também gosta. Então, mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros. O amor está acima do gosto. É uma decisão de amar. E amando você vai resgatar a chama do Espírito de Deus. Porque Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Sem amor, esqueça a credencial. Sem amor, esqueça todo o sacrifício de vocês para comprar e para ficarem bonitos como vocês estão. Sem amor nada adianta. Poderia distribuir tudo aos pobres, se não estiver ligado ao coração, nada do que é de Deus, inclusive, se conquista com dinheiro. Absolutamente nada. Nada. Nem o dízimo, nem o dízimo. Nem uma oferta alçada gigante. Não. Se não estiver atrelado ao valor do coração, generosidade, entrega amorosa, voluntária, Deus sonda os corações. Não esqueçamos disso. Quantos entendem isso, digam amém. Amém. Outra coisa, para nós não nos perdermos, nós temos que entender que a renovação deve ser diária. Absolutamente diária. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz que o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Então nós temos que viver e entender essa renovação. Olha que interessante. Em Atos capítulo 1, Jesus manda os discípulos aguardarem, crendo que Jesus os batizaria com o Espírito Santo. Em Atos 1,14 eles estão orando, buscando. Atos capítulo 2, a igreja é inaugurada. Enquanto eles estavam também orando ao Senhor. Em Atos capítulo 3, Pedro e João estão subindo juntos ao templo, a hora da oração. Presta atenção nisso. Atos capítulo 4, versículo 31. Os mesmos discípulos que foram cheios em Atos capítulo 2, quando a Bíblia diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso está em Atos 2, 1 ao 4. Aí em Atos capítulo 4, versículo 31, diz a Bíblia: e tendo eles orado, moveu-se o lugar onde eles estavam reunidos, e todos novamente foram cheios do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que tiveram experiência e contam apenas experiências do passado. Quem só vive de experiências antigas já está com o seu pavio espiritual curto, pequeno, precisando ser avivado, precisando ser tocado. Tem pessoas que você pede para dar uma experiência e ele diz: então, irmão, quando eu me converti, aí ele traz a experiência. Quando ele tem a oportunidade, novamente ele torna a contar aquela experiência. Mas eu quero te dizer que o que Deus tem para fazer na sua vida são coisas lindas ainda no dia de hoje, daqui para frente, coisas que o teu olho não viu,
o seu ouvido não ouviu e nem subiram ao seu coração, são coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem crê nisso dá um brado de glória a Deus. Ah, mas eu fui aquecido ontem, tem fogo de novo para você hoje. Ah, mas ontem eu falei em língua, você pode falar em línguas de novo hoje, não é isso, pastor? Glória a Deus, porque o fogo de ontem não garante o calor de hoje. Tem óleo fresco para você hoje. Aleluia. Tem fogo do Espírito Santo para aquecer a sua vida hoje. Você crê nisso, irmão? De verdade. E nós temos um termômetro espiritual. Nós discernimos quando nós não estamos cheios do Espírito Santo. Nós sentimos quando estamos precisando de uma experiência espiritual. E nós falamos do fogo, e o fogo na Bíblia, a Bíblia fala muito de fogo. Sabia disso? Você sabia que o trono de Deus é fogo puro? Você sabia que a palavra de Deus ela é como fogo? Você sabia que Deus faz dos seus ministros labaredas de fogo? Você sabia que Ele batiza os crentes com o Espírito Santo e com fogo? Tem fogo para a sua vida hoje aqui em nome de Jesus. Em Atos 2 é interessante que a Bíblia diz que aquela labareda de fogo pousou sobre cada um deles. Diga comigo, sobre cada um deles. Você não vai precisar sentir inveja do irmão que Deus está usando. Você não vai precisar sentir tristeza porque Deus está usando o irmão, não está usando você. Porque tem uma labareda de fogo para cada um de nós aqui esta noite. Glória a Deus. Se prepare, porque este fogo vai queimar dores físicas hoje. Esse fogo vai queimar angústia hoje. Esse fogo vai queimar tristeza hoje. Esse fogo vai queimar coisas espirituais que precisam ser limpadas na sua vida, porque Jesus está nesta casa de oração. Quem crê, dá um brado de glória a Deus aí. Outro fator interessante que nós temos que entender é que a rotina sem a presença é um problema. Às vezes a gente vive no automático espiritual, já reparou nisso? É um grande problema nós começarmos a vivermos a nossa vida. Domingo já sei, não tem que ir para o culto, depois vai ter assim. Aí o culto você já sabe desenhadinho. Eu sei que essa igreja é uma igreja extremamente organizada, até na sua liturgia. Às vezes até bom nós revermos e mudarmos algumas coisinhas mínimas, porque nós engessamos, não é verdade? E o Espírito não trabalha com uma forma, ele trabalha com formas. A graça é multiforme na sua ação. E chega uma hora que você está tão envolvido com as coisas de Deus, mas pouco com Deus. Tão envolvido com a obra de Deus, mas pouco com Deus da obra. Aí você fica zeloso da tradição, mas vazio do Espírito. Você vai perdendo a essência do calor humano. Lembra de Apocalipse capítulo 3, versículo 1? A igreja de Sardes. Olha que Deus disse: tens nome de que vive, mas está morto. Está vivendo só pela estética, só pela aparência, só pelo Instagram. Porque no Instagram todo mundo é bonito, diz aí. Até eu sou bonito. O Instagram eu abafo. Tem hora que eu olho meu Instagram assim, eu falo: uau, Brad Pitt perdeu. É sério, é claro, eu não sou bobo. Se a gente já é feio na vida real, você não vai querer ser na virtual. Então você escolhe o melhor ângulo, né? Assim, a melhor filtro você coloca e você dá uma ajeitada em você, sabe? Agora, cuidado, porque ali é um mundo de fantasia, tá bom? Gente, se tem mexido comigo, um cara de 40 anos vivido, que sabe o que é a dor, sofrimento, a calúnia, a pancada, tudo que você pensar eu já sofri. Financeiramente, então eu sento na cadeira de cátedra, de professor. Sou doutor em divindade. Então, mesmo assim, as redes mexem comigo. Você imagina um coração do adolescentezinho? Mas eu estou falando para você agora, não se preocupa com isso.
com curtida, com vaidade, com quem está bombando lá. Se preocupe com a essência. E Deus não está preocupado de fazer um garotinho cheio mais famosinho da internet. Você não foi chamado para ser um garoto virtual, uma garotinha virtual. Você foi chamada para ser uma garota virtuosa, um homem de Deus que vai se encher do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Deus seja louvado. Então tem fogo aí para nós hoje. Pecados não confessados, estilo de vida carnal, apaga o fogo. Todo mundo peca, sabia? Todo mundo peca. João disse: se a gente disser que nós não temos pecado, nós somos mentirosos. Todo mundo peca. O problema, queridos, é que nós somos chamados, escute isso, Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: andai no Espírito, e não cumpra a concupiscência da carne. Pecados escondidos abafam a sensibilidade espiritual. Nós sabemos disso. Vamos ser sinceros. Nós já tivemos essa experiência. O Espírito se entristece onde o pecado é tolerado. Agora preste atenção ao que eu vou falar aqui. Você não precisa ser perfeito para manter o fogo, mas você precisa ser sincero para manter a chama acesa. O que entristece, porque Deus sabe que a gente falha, e nós voltamos a falhar. A questão é quem está conscientemente, deliberadamente, planejadamente pecando, cuja mente já nem sente mais. Se você se entristece quando você peca, sente angústias, sinceramente, apesar do pecado, isso é um bom sinal em você. É que o fogo pode estar até pequeno, mas ele ainda está queimando. E você vem no lugar certo, na hora certa, porque o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento vai soprar hoje, vai remover a cinza, a chama vai voltar a se acender em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Então confesse para Deus. Você é um sacerdote também diante de Deus. Amém? Confessar a Deus é fé, confessar ao irmão é humildade. Mas nenhuma das duas nos torna dependentes do homem para sermos perdoados. Quando a gente pede perdão para o irmão, ou uma ajuda pastoral, não é em si pelo perdão, mas é para ser curado, é para ser acompanhado, acolhido, é para ser ajudado. Amém? Então nunca use de alguém que confessou uma falha. Não julgue o irmão porque ele confessou o pecado só porque o seu é diferente. Porque com Jesus, quando trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, ele simplesmente fez todo mundo se enxergar. Pensaram que ia envergonhá-la diante dele. Ele fez todo mundo se enxergar. Nem todos nós temos falhas e pecados. Agora, se alguém aqui está brincando deliberadamente, hoje chegou o dia de você dar um basta. Eu saí de Jundiaí para te alertar. Não aconteceu nada até agora, porque a misericórdia de Deus é muito grande. Mas hoje você escapa, o laço é quebrado, e o nome de Jesus é glorificado. Aleluia! Mergulhe-se na palavra de Deus. Eu vi aqui o desafio do obreiro, querendo que os jovens, todo mundo se aplique a partir do Novo Testamento, lendo a palavra, diz aleluia. E é importante que leiam a partir do Novo, para compreender. Porque esse livro, eu penso, agora os senhores podem discordar, não tem nenhum problema, mas eu penso que a gente entende melhor lendo o Novo Testamento primeiro. Porque tudo na Bíblia é sobre Jesus. Jesus é o centro, Jesus é o cerne. Tudo é a partir dele. Então quando você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você vai para o Antigo Testamento, você vai ver Jesus em todos os livros.
porque Ele é a chave da interpretação. É nele que flui todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é o princípio e também o fim. Tudo é sobre Jesus aqui esta noite. Glória a Deus. Aleluia. E chegou a hora, adolescente, de você começar a ler a palavra em nome de Jesus. Mas se você lê, não, um capítulo é muito pouquinho, mas vamos começar com um. Mas você lê 3 capítulos por dia, praticamente 3 ou 4, você lê a Bíblia num ano. Tem crente que tem 30 anos de crente, leu a Bíblia inteira? Não. Você não tem vergonha, não? Deveria ter. Então comece e para de fazer assim: Senhor, fala comigo hoje, fala comigo hoje, fala comigo hoje. Onde cair eu leio, não faz isso. Eu já vi gente se dando muito mal. É que às vezes Deus é tão misericordioso que Ele passa por cima da ignorância, né? Ele vê aquela simplicidade. Mas não queira brincar com isso, a Bíblia não é um livro mágico. Foi escrito por 40 autores diferentes no período de 1500 anos, com culturas e mudanças terríveis. Você quer abrir e ler assim, entender na hora, mas se aplique o seu coração, porque você tem o Espírito Santo e Ele vai te iluminar e vocês vão crescer em sabedoria. Deus vai levantar pregadores, engenheiros, médicos, pastores, gente com dons, com talento dessa mocidade, no meio dessa igreja. O Espírito de Deus vai usar você e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Medite na palavra. Quando você acordar, e para encerrar, que eu tenho um tempo que eu vou cumprir ele, que eu quero orar com vocês. Quando você acordar, a primeira coisa que você vai fazer é ler a palavra. Esquece esse zap. Esquece essa troca nesse celular. Larga esse negócio. Está ouvindo? Está ligado? Está ligado ou não está ligado? Jesus falou o seguinte: tudo que vocês disserem está ligado. Não foi assim? Na terra, eu vou ligar no céu. Vamos concordar aqui para você priorizar um pouco a palavra hoje? Está ligado? Amém? Então agora segura, bro. Vocês vão ser fera na palavra de Deus. Deus vai dar uma sabedoria para alguns de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer esse evento, esse congresso, porque o Espírito Santo vai descer com fogo e vai trazer iluminação para a sua vida. Aleluia. Quem crê, diga amém. Amém. Gente, eu tenho muita coisa para falar, tenho anotado aqui, eu coloquei até um esboço no meu celular, vai passando, um monte de coisa aqui. Deixa aqui. Amém. Já deu. Vamos colocar em pé. Liga não, o pregador é meio doidinho também, né? Você acredita que tem uma pesquisa que nós bloqueamos e desbloqueamos o celular 100 vezes ao dia? 100, 150 vezes ao dia. Já imaginou se nós orássemos pelo menos 1/3 de quantas vezes nós bloqueamos e desbloqueamos o celular? Meu Deus do céu. Mas hoje os céus estão abertos. Olha aqui, eu fiz questão de separar esse momento porque eu gosto de orar também. E a oração é prática, de verdade. A oração é entrega. A oração, lembra quando Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora teu Pai em secreto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que a oração é intimidade, é nudez. Quarto fala de intimidade. A verdadeira oração não é aquela que fala bonito, porque a gente capricha para orar, sabia? Quantos de nós caprichamos? Você vem aqui no microfone e diz: Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, eu estou aqui, principalmente nós pentecostais, porque os tradicionais não têm muito essa questão. Nós temos essa performance, infelizmente. Tem pessoa que está aí não sei, na nave da igreja, que aleluia, glória ao Senhor. A esposa olha e diz: eu te conheço, cara. Tira essa performance de você. Está entendendo? Agora fica hoje, arranca a máscara, arranca tudo. Se você tem enganado, diga: eu tenho sido um enganador, Senhor. Tenho gastado tempo, tenho visto pornografia, tenho feito coisa errada, passei um cheque lá ciente que não ia ter dinheiro e não falei nada. Fiz um negócio ilícito, ninguém sabe.
Diante do pastor, está tudo legal. Diante do líder, está tudo legal. Ninguém viu. Mas não se esqueça que tem 7 olhos de fogo que percorrem a terra. Mas você veio aqui hoje e Deus te ama tanto, por isso que Ele está confrontando você. Saia daqui hoje, nem se for tocado, não só tocado, mas transformado como Jacó. Deus vai mudar o seu nome, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar o seu ministério, porque Ele te ama e tem uma obra gloriosa para fazer sobre a sua vida. Aleluia. Eu tenho 10 minutos, tem 10 minutos, é isso? 10 minutos. Vamos orar em 10 minutos, amém? Gente, quantos que estão em nosso meio que desejam ter uma experiência espiritual com o Senhor? Você entrou aqui hoje, você diz: eu sou crente, eu sou salvo, mas eu quero ser renovado esta noite. Eu preciso de uma renovação espiritual. A palavra falou forte comigo e eu quero me dedicar mais. Falta-me força, falta-me entendimento da palavra, falta-me dons espirituais, falta-me talento. Eu tenho a impressão que falta. Eu queria te chamar aqui à frente desse altar agora. Você adolescentes, você jovens, você irmão, você irmã. Não espere a primeira pessoa vir para que você venha. Saia do seu lugar. Você que ainda não fala em línguas e deseja falar pela primeira vez, você que deseja essa renovação, você que deseja ser curado pelo Senhor, curado fisicamente, e que até nas suas emoções você precisa ser tocado, está com crises de ansiedade. Eu tenho visto Jesus curar depressão, viu, gente? De verdade, amém? Você crê nisso? Que Deus cura a depressão também? É doença? Saia do seu lugar, venha à frente desse altar em nome de Jesus.